Fala pessoal, tudo bem? Já voltaram do carnaval? Agora foca aqui nos fundos imobiliários. Vamos falar do HSAF, o HSI Ativos Financeiros, utilizar o relatório mais atualizado ali, né? Ele é considerado ali um FI de papel, o ticker na bolsa é o HSAF11, tá certo? A administração é da BRL Trust, gestora HSI Ativos Financeiros, tá? O fundo possui uma taxa de administração sobre 1% sobre o valor de mercado, tá? O que é positivo, porque provoca ali um alinhamento do gestor, né, sobre o valor de mercado, ele tem um incentivo para trabalhar pela valorização, né, e não só ficar confortável com a questão patrimonial, tá? A taxa de performance dele é um pouco diferente dos demais, né? É 20% sobre o QCD ali, 110% da taxa DI, ou 4% ao ano, né? O gestor provavelmente colocou esse 4% aqui para se defender ali da época em que a Selic chegou ali a bater 3, 2%, tá certo? Então, agora a gente entra aqui nas idiosincrasias do HSI, tá? Então, o fundo está negociado, né, na data, lógico, de fechamento desse relatório a R$ 86,08 e o valor patrimonial R$ 92,33, né? Está sendo negociado ali um desconto, né, 93% do seu valor patrimonial, né, em termos absolutos, R$ 6,25 de desconto. A gente vai ver se tem algum motivo ou não para isso aqui no decorrer desse relatório. E é um fundo que ainda está com um número baixo de cotistas, né, 10.950, dado ali o fundo começou em 2020, né? Então, assim, não é um fundo tão novo assim, já poderia estar com uma quantidade maior de cotistas. E, por fim, o fundo distribuiu 85 centavos por cota, tá certo? Então, aqui o gestor vai falar um pouco da questão de inflação, né? Selic, a gente sabe que ambas estão vindo ali mais para baixo, né? Tanto a Selic tem caído, como a inflação também tem se mantido em um nível confortável. Desculpa. E o gestor também dá um guidance ali, o guidance curto, na verdade, para fevereiro, pretendendo pagar ali entre 75 a 85 centavos por cota, né? Então tá aqui a gente analisando o resultado, a gente vê que não houve ali ganho de capital, né? Ele não é uma marca que da gestão realizar ganho de capital com a movimentação dos CRIs, tá? Embora teve aqui um ganho de capital em relação à parte da carteira que é de fundo imobiliário, a gente vai ver que uma parte da carteira do HSAF está alocada em outros fundos imobiliários, predominantemente de papel também. Lógico, a gente vai dar aquela espiada, né, em qual fundo imobiliário que o gestor do HSAF gosta, tá certo? Então, em termos ali, né, de resultado gerado por cota, né, foi até um resultado ali de R$ 1,15, então o fundo distribuiu menos do que ele gerou, né, o que é positivo, e, né, teve um resultado ali, fechou, né, com um resultado acumulado de 30 centavos, tá? O que dá um conforto ali para fazer uma equalização, né? Então tá aqui os últimos 12 meses, né? Claro que o rendimento deu uma caída aqui, tanto, né, se a gente considerar ali o dividend yield anualizado em termos absolutos, né, a gente teve um período, né, em deflação quase, inflação muito baixa, que prejudicou ali a rentabilidade dos títulos de papel, embora a inflação agora já esteja aumentando, ainda não é considerada uma inflação alta, mas ela já está em patamares mais normalizados, então, né, permitiu ali em janeiro pagar 85 centavos por cota, já tinha recuperado um pouco, né, desse período aqui já 80 centavos, aí em dezembro pagou 75, no acumulado ali de 12 meses, uma distribuição de R$ 10,60, né, o que dá um yield ali anualizado de 11,9%. Se a gente levar em consideração só janeiro, esse yield vai para 12,1%. Lembrando, se você está chegando agora, que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tá certo? E aqui um pequeno exercício, né? Por exemplo, se você tivesse 10, 10 cotas aqui, você receberia R$ 8,50. Se você tivesse 50 cotas, receberia R$ 42, né? Já dá para pagar aí, de repente, um Netflix da vida. Se você tivesse 300 cotas, você receberia aí R$ 255, tá? O ideal, claro, é que você reinvista sempre esse rendimento, mas talvez, dependendo da sua fase de vida, dependendo
de ocasiões, né, que podem surgir na vida, a gente tenha que se socorrer ali também dos rendimentos pagos pelos fundos imobiliários. O ideal é que num planejamento de longo prazo esses rendimentos sejam reinvestidos para você ganhar cada vez mais, tá certo? Então aqui ele traz, né, um quadro bastante amplo aqui sobre rentabilidade, mas porque a gente está analisando aqui janeiro de 24, 85 centavos pago, né, taxa DI ali de 12,24, desde julho aqui de 23, ele, né, foi um marco ali de que de fato caiu os rendimentos que vinham sendo pagos ali, 90, que R$ 1,10, né? Então teve esse já, é bom a gente se acostumar já com esse novo patamar aqui de julho de 23 para frente, tá? Nos últimos 12 meses, como a gente já tinha visto, R$ 10,60 por cota, tá certo? Aqui, em termos de rentabilidade, né, se levar em consideração o valor patrimonial, claro, com os rendimentos distribuídos, ele consegue, né, ganhar ali, né, do IFIX e do CDI por muito pouco, mas consegue. Se a gente levar em consideração o valor de mercado, também consegue também ganhar deles. Até agora tem se provado um rendimento, um investimento, desculpa, que teve uma rentabilidade interessante, tá? E aqui algo muito importante, né? A tabela de sensibilidade, que dá uma ideia, né, de quão barato a gente está comprando e do seu respectivo, né, da remuneração que isso está implícita na cota, tá? A cota tem oscilado ultimamente ali, vamos botar entre 85 e R$ 87 por cota, que daria ali um IPCA entre IPCA mais 8,7 e IPCA mais 9,3, tá? Lembrando que isso aqui, por enquanto, está bruto da taxa ali de administração, tá certo? E taxa de performance se vier a ocorrer. E aqui a gente chega na alocação, né, da carteira, né, 70,5% está alocado em CRIs, que por sua vez estão atrelados ao IPCA, 10,5% estão alocados em CRIs, que estão alocados em CDI, né? Então, se a gente considerar que vai dar 81%, né, que é o core business do fundo, que é realmente estar investido ali em títulos de crédito, né, principalmente CRIs, ligados ao setor imobiliário, mas tem uma parcela relevante também de 12,5% que está em outros fundos imobiliários, que a gente já vai ver quais são, e outros também fundos imobiliários de tijolo, 4%, uma parte residual de caixa ali, 2,5% em renda fixa, tá? Então tá aqui o portfólio, né, dos CRIs ali, a gente vê que as maiores alocações são provenientes de originação própria, né, que a gestão geriu ali dentro da própria casa, embora o HSAF é um fundo ainda relativamente pequeno em termos patrimoniais, né, a HSI que está por trás ali é uma casa já mais robusta, né, que tem vários outros também investimentos, né, dentro do fundo imobiliário, da mesma gestão, né, do HSML, que é o fundo de shopping, tem um outro fundo de logística também, enfim. Então está aqui as maiores posições, são posições, né, relativamente concentradas, que a gente não vê muito em outros fundos, né, com aqui maior de 17,6, 16,3, 14,4, até 8,7, essa aqui também com originação própria, né? Você vê as 4 maiores posições aqui, todas com originação própria da casa. Naturalmente, quando a originação é feita dentro de casa, a gestão se sente mais confortável. Isso pode explicar ali o tamanho da posição e outras posições aqui residuais, tá? Como a gente já viu, né? 70,5 da carteira está em IPCA, 10,5 está em CDI. O IPCA está ali uma taxa de aquisição de IPCA mais 7, CDI de 4,58, tá? Então ele vai dar aqui algumas características, né, de cada ativo, vai explicar um pouco, né, a tipo de garantia, enfim, localização dos imóveis. Você pode ver aqui com mais detalhe, eu não vou passar um por um para não ficar tão extenso, tá? Em geral são ativos de qualidade razoável, tá certo? Então a parte agora é de fundos imobiliários, né? Vamos ver quais os fundos imobiliários o gestor tem investido, né? Então 16,5 está alocado em fundos imobiliários, né, com a maior parcela em papel, tá certo? O que deu para o HSAF ali um dividend yield médio de 0,86 ao mês, né, o que dá, se a gente analisar,
10,78%. Então, você tem o Canip como a maior posição aqui, né, 2,4% do PL do fundo, o MCCI 11 também com 2%, o XPCI com 2% também do PL, e o KN, né, Security, o KNSC11 com 1,5% do fundo. Tá? Então, está a alocação aqui só dos fundos imobiliários, 75,7% em recebíveis, 17%, né, quase 18% aqui em logística, 4% em laje corporativa, né, residual aqui 0,4% em shopping e 1,9% em híbridos, né, claro, posição relevante em recebíveis, então está aqui, você está tendo acesso ao portfólio de fundos imobiliários do gestor. Deixa nos comentários se você tem algum desses fundos aqui na sua carteira, se você gosta ou não gosta, tá certo? De algum desses fundos imobiliários aqui. Se você gostou dessa informação, deixa um like, se inscreve no canal e hoje a gente deu uma olhada aqui no relatório gerencial do HSAF. Grande abraço!